Olá, alunos e alunas do CAUNI. Não dou bom dia porque vocês poderão assistir esta aula recapitulando a prova em qualquer horário, manhã, tarde, noite, madrugada, se vocês quiserem. Mas estamos aqui para fazer uma revisão, uma retap da A5, que foi a última prova que vocês fizeram. Acredito que vocês tenham se saído bem. Provavelmente será divulgado para vocês um prazo para recurso, para que vocês possam entrar com alguma ação caso discordem da correção da prova, da estrutura de alguma questão. Então vamos lá. A primeira questão da prova, assim, eu não sei em qual ordem essas questões apareceram no caderno de prova de vocês, então é importante dizer isso. Esta questão, ela vai retomar aquele quadro Progresso Americano, que nós falamos na aula do CAUNI, o Coronel dos Anjos falou na BNCC, mostrou inclusive em detalhes o que está neste quadro, então um quadro que fala como títulos do progresso, que está incorporando a doutrina do Destino Manifesto, os colonos indo para o oeste levando a civilização, que ali nós temos a moça lá da Colômbia com o livro na mão, e também as inovações tecnológicas, ela está levando os fios do telégrafo, porque onde chega o trem, também chega o telégrafo. E os indígenas e a vida selvagem, ali temos ursos, temos os búfalos, tem que abrir caminho para esse progresso que é representado pelos homens e mulheres brancas. Aliás, não vejo nenhuma mulher ali. Então, homens brancos, a única mulher é a Colômbia, né, que é uma ideia, no final das contas. Então, iremos lá. O famoso quadro acima incorpora a doutrina do Destino Manifesto e mostra a marcha para o oeste. Entre os fatores que motivaram e favoreceram a marcha para o oeste está a possibilidade de famílias de colonos tornarem-se proprietárias, o que também atraiu imigrantes europeus. Esta resposta é o Homestead Act, que vai conceder terras, muitas vezes em território indígena, mas isso era irrelevante para o governo norte-americano, para qualquer cidadão ou cidadã norte-americana maior de 21 anos, chefe de família, que tivesse condições de fazer aquela terra produzir. Então, ocupar e produzir, ok? Se a gente for olhar as outras questões, a letra B vai falar do desejo de fugir da região litorânea, da costa leste, área original das 13 colônias, por conta de guerras com os indígenas. Então, ela é errada. A letra C vai falar da beleza das paisagens. Não é por causa da beleza que as pessoas vão para o oeste. Pintores e fotógrafos deslumbrados, a gente vai ter uma marcha, né, populacional. A letra D, que ficou grudadinha, eu vou corrigir os slides. O avanço da indústria cinematográfica. O cinema, ele nasce no final do século XIX. O cinema, ele até ajuda a criar, né, uma imagem, uma idealização desse oeste norte-americano, mas ele vai criar a partir dos relatos do próprio século XIX, relatos de viajantes, de colonos, de historiadores, enfim. É assim que vai se construir essa imagem do Velho Oeste. E a letra E, a existência de terras férteis que incentivaram a ida para o oeste de agricultores que buscavam ampliar as plantações de algodão. Essa está errada, mas talvez você não se recorde. O algodão, ele precisa de condições climáticas específicas, né, climáticas, de solo, para poder prosperar. Quanto mais para o oeste você vai dentro do que hoje são os Estados Unidos, mais árido é o clima, mais inapropriado é o solo. Então, a expansão da plantation, ela vai até o Texas, e não todo o Texas, e principalmente aquelas regiões que estão ao norte ali do Texas imediatamente, que vão dar confusão por conta da implantação ou não da escravidão. Então, não tinha como levar o algodão para o oeste, não, tá? Outra questão, uma questão do Enem do ano passado. Posturas e concepções presentes nos movimentos religiosos, como a ideia de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passariam a povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso. A fé nas instituições livres e democráticas também se intensificava.
A partir disso, desenvolveu-se a ideia do destino manifesto. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda. O projeto de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamentava-se na articulação entre fomento à expansão territorial e avanço capitalista, apelo a lideranças carismáticas e adoção da diplomacia isolacionista. Veja, os Estados Unidos eles oscilam entre se isolar e interferir em questões externas. Mas a questão da liderança carismática, e vocês talvez já tenham estudado isso em sociologia, com Weber, o líder carismático, que é uma espécie de líder populista, é aquele que tem, né, tamanho apelo ao público, que o público é capaz de fazer tudo ou quase tudo aquilo que ele manda de maneira até irracional. Então, não é o caso. Privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional, isso não está em discussão dentro deste texto. Construção do monolitismo partidário e abandono do legislativo bicameral. Os Estados Unidos até hoje têm um legislativo bicameral e nada do texto aponta para isso. Contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Também nada tem a ver com o texto. Então, fomento à expansão territorial, a doutrina do destino manifesto, a doutrina Monroe, elas legitimam, né, o corolário Polk, elas legitimam a expansão territorial norte-americana, que vai estar andando junto com o avanço da acumulação capitalista. Por quê? Porque esse oeste que vai ser ocupado vai ser incorporado principalmente ao modelo econômico do norte. Lembram disso? Então vira mercado produtor de matérias-primas e consumidor dos produtos, não somente industrializados, que vêm do norte, ok? E tudo ligado por ferrovias, principalmente. Lembrem lá do quadro do progresso americano, ok? Questão número 3. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que esse governo, meio escravista e meio livre, não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva, não espero que a casa caia, mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa coisa ou só na outra. Abraham Lincoln, 1858, um discurso de antes da eleição. Tá? A questão da escravidão, a opinião pública e os políticos norte-americanos por várias décadas do século XIX e o discurso de Abraham Lincoln aponta para o confronto que eclodiu em 1861, opondo Norte e Sul. Assinale a alternativa que apresenta motivação para o conflito e um dos seus resultados. Teve como motivador a abolição da escravidão decretada por Lincoln em 1860. Lincoln não aboliu a escravidão. Tá? Uma das promessas dele é que ele não iria intervir no Sul, ele não iria intervir na questão da escravidão. E isso deixou, inclusive, mal com com gente do seu próprio partido. Teve como motivador a secessão dos estados sulistas que abandonaram a União e um dos seus resultados foi a erradicação da escravidão nos Estados Unidos. Esta opção é a correta, ok? Mas vamos continuar. Sua principal motivação foi o autoritarismo de Abraham Lincoln e terminou com um acordo entre o Norte e o Sul erradicando a escravidão. De novo, não. Lincoln não vai interferir no Sul. É o medo da interferência que leva à secessão. Teve como motivador o desejo dos nortistas de imporem ao Sul o seu modelo econômico e terminou com a eliminação da escravidão do território norte-americano. O Norte até queria incorporar o Sul ao seu modelo econômico, assim como estava fazendo com o Oeste. Mas não foi o caso, não houve imposição, a ruptura ela veio antes de qualquer ação do Lincoln. A guerra foi motivada pela identificação de Abraham Lincoln com o movimento abolicionista, esse é um ponto, e terminou com a derrota do Norte para o Sul. Tá errado, ok? A universal nação Yankee pode regenerar e libertar o povo do México em poucos anos e cremos que é parte do nosso destino civilizar esse belo país e capacitar seus habitantes para apreciar algumas das numerosas vantagens e bênçãos de que dispõe. Então, o impulso civilizador. A gente está estudando agora imperialismo,
né, e neocolonialismo, e a gente está falando do fardo do homem branco. O fardo do homem branco, ele não é muito diferente da ideia do destino manifesto. Só que o destino manifesto, ele vai invocar Deus como o grande motor, né? É uma missão dada por Deus, ela é religiosa. E o fardo do homem branco tem algum fator religioso ali dentro, mas é uma missão civilizatória, a serviço da ciência, a serviço da razão. Mas elas essencialmente vão justificar o quê? Que os homens brancos, entre aspas, têm o direito de ocupar territórios de povos que são considerados inferiores e até, né, no intuito de elevá-los, de possibilitar que eles melhorem dentro da visão que eles têm. O fragmento acima justifica a incorporação do México ao território norte-americano e está norteada por uma doutrina que foi fundamental para a expansão territorial dos Estados Unidos. O nome desta doutrina? Doutrina da predestinação? Não. Doutrina Monroe, também não. Corolário Polk, não. Fardo do homem branco, não, porque nos Estados Unidos a gente tem o nome de Doutrina do Destino Manifesto, ok? Leia o texto abaixo sobre Estados Unidos e responda à questão. Há 100 anos, um grande americano, sob cuja simbólica sombra nos encontramos, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse decreto fundamental foi como um grande raio de luz de esperança para milhões de escravos negros que tinham sido marcados a ferro nas chamas de uma vergonhosa injustiça. Veio como uma aurora feliz para pôr fim à longa noite de cativeiro, mas 100 anos mais tarde devemos encarar a trágica realidade de que o negro ainda não é livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro está ainda infelizmente dilacerada pelas algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. Eu tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos de donos de escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Martin Luther King, 1963. 100 anos antes, 1863, vai ser a Declaração de Emancipação dos Escravos no Sul, durante a Guerra de Secessão. Tá? Lembrem disso, mas a abolição de toda a escravidão, porque havia estados do norte que eram escravistas, só vem em 1865. 13ª emenda. Este aqui é um dos fragmentos mais importantes da história de um discurso do Martin Luther King. I Have a Dream, né? Acabou se tornando, ele é sempre revisitado no cinema e nas provas, enfim, porque ele foi um dos mais potentes discursos que o Luther King fez, tá? Que era um dos principais defensores dos direitos civis. E por que ele fala aqui, né, que os descendentes dos escravos e os dos donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade? Porque havia no sul dos Estados Unidos uma série de leis que eram leis segregacionistas, as leis Jim Crow, lembram disso? Que impediam essa integração. O discurso de Martin Luther King celebra o fato da escravidão ter sido abolida nos Estados Unidos, mas aponta também que não houve real integração no pós-guerra de secessão. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre o período que se seguiu à Guerra de Secessão e que chamamos de reconstrução radical. Então, letra A. Desde o início, o Norte buscou dar liberdade aos estados sulistas para definirem as políticas. Não. Tá? Então, o pós-guerra, as políticas elas vão ser direcionadas pelos interventores, que vêm do Norte. Letra B. Houve um esforço dos republicanos para a integração dos negros com a concessão do direito de voto e a afirmação de que todos eram iguais diante da lei. Esta é correta, mas vamos seguir. A Ku Klux Klan e outras sociedades secretas conseguiram restaurar parcialmente a escravidão. Não, isso não aconteceu. A forma de dominação dos negros, de exclusão, não vai passar por uma restauração da escravidão. A letra D. A situação dos negros somente melhorou com a aprovação das Jim Crow Laws, reafirmando a igualdade. As Jim Crow Laws são exatamente o contrário. Elas vão consolidar as diferenças, as desigualdades, a separação. Letra E, com a derrota do Sul, o Norte iniciou a ocupação militar que durou por mais de 2 décadas. Não, ela dura poucos meses, tá?
Ela é inclusive super exagerada, principalmente pelo cinema e por outros, né? Foi bem rápida essa ocupação. Vamos lá. Em determinados momentos da história, há mudanças significativas que acontecem em curto espaço de tempo. Foi assim no início do século XIX, mas precisamente entre 1808 e 1824 na América de colonização espanhola. Em pouco mais de uma década, o imenso Império Espanhol na América desmoronou e novos estados independentes surgiram. Lígia Prado, Maria Pellegrino, História da América Latina, usei esse livro para montar as aulas de vocês, inclusive é um bom livro para quem quiser um manual sobre história da América Latina. Vários movimentos contrários à opressão colonial ocorreram nas Américas, sobretudo no século XIX, visando a independência em relação às metrópoles. Sobre esses movimentos, é correto afirmar, a maioria deles fracassou. Então já está errada, porque houve sucesso, o próprio texto aponta para isso. Letra B. San Martín e Simón Bolívar foram líderes dos movimentos de independência ocorridos na América Latina. Ela está correta, então provavelmente é a nossa alternativa. A Guerra dos Farrapos foi o principal movimento pela independência do Brasil. Não, está errado. É um movimento regencial, é um movimento que está ligado já à questão da organização do Brasil independente. Letra D. Os movimentos de independência foram inspirados nas colônias africanas. Não. Primeiro, nesse momento, a gente está estudando isso agora, você tinha praticamente zero colônia africana e as colônias africanas é que vão se inspirar em alguns movimentos ocorridos fora do continente para buscar a sua emancipação. E letra E, os movimentos de independência da América Latina foram determinantes na independência das colônias norte-americanas. Não, a independência dos Estados Unidos ela foi anterior. Então, a resposta é uma resposta falando dos libertadores da América, no final das contas. Vamos lá. Em 1808, Napoleão assumiu o trono espanhol e o passou ao irmão José Bonaparte, que não queria governar a Espanha, diga-se de passagem. Henrique resume. Até aquele momento, a monarquia havia sido um elemento aglutinador, ou seja, de união. Mesmo quando os crioulos criticavam a coroa, não atacavam o rei, mas seus assessores, os funcionários. Né? A partir do momento em que o monarca desapareceu, a possibilidade de desligar-se completamente da Espanha ganhou cada vez mais terreno. Isso ilustra como a América Latina cultivou o que chamamos de fidelismo, ou seja, a fidelidade à coroa. Explica o historiador José Agustín de la Puente. Contudo, sem a figura do rei, do monarca, como dono do poder, este voltou ao povo. E as juntas populares, que surgiram para organizar a administração enquanto o rei, supostamente sequestrado pelos franceses, estivesse ausente, acabaram se convertendo em independentistas. Então, Manaú, Luna, Bolívar, invasão da Espanha pelos franceses, influenciou a independência da América Latina. Então, vamos lá. Segundo o texto, as independências das colônias espanholas são um desdobramento da conflito entre nacionalistas, que queriam fortalecer o poder central, segurar a universidade, e defensores dos princípios iluministas. Não está correto. Rompimento do equilíbrio político das potências europeias desencadeada pelas guerras travadas durante a Revolução Francesa e a expansão do Império Napoleônico. Vamos guardar essa aqui. Resistência das províncias à invasão inglesa na península devido à adesão da coroa. A Inglaterra não invade a Península Ibérica. Tá? Então está incorreto. Letra D. Combate ao liberalismo propagado na Península Ibérica pelo exército francês, que se comportou como uma força de libertação nacional. Na verdade, era uma força de ocupação e os espanhóis eles vão resistir, inclusive, né, a resistência ela vai se dar dentro, né, do conjunto de ideias liberais. Lembrem lá da Constituição de Cádiz e tudo mais. Letra E. Expansão crescente da modernização política e econômica da burguesia espanhola, interrompida durante o período de dominação napoleônica na Península Ibérica. A burguesia espanhola era atrasada, ela ainda estava ligada a princípios lá do antigo regime. Então, a letra B. A Revolução Francesa rompe o equilíbrio político dentro da Europa, derruba o rei da Espanha temporariamente, e sem rei, você é colônia de quem? Então, essa é uma das questões do texto, ok? Vamos lá. Em 1810, o párogo Miguel Hidalgo e Costilha ensaiou um primeiro movimento revolucionário defendendo o fim das relações coloniais e a devolução das terras às populações indígenas.
Hidalgo mesclava ideias anticoloniais e propostas reformistas dentro do movimento por ele organizado. Imbuído de tais propostas, conclamou índios e mestiços para que lutassem contra o governo espanhol. Apoiado por esses grupos, o movimento de Hidalgo perseguiu a Gachupines, elite hispânica, e os crioulos, considerados pelos populares seus maiores repressores. Guerra de Independência do México. A independência do México teve características diferentes dos demais processos de ruptura ocorridos na América Latina. Sobre o processo de luta da autonomia mexicana, é possível afirmar que, letra A, contou com a liderança dos chapetones, e não, o chapetone é aquele que nasce na Espanha, o gachupine, que ele fala no texto, é aquele que é mais comprometido com a metrópole. Letra B, foi liderada pelas elites crioulas. Não, as peculiaridades do México, lembra, estudamos 2 casos excepcionais, que foram o México e o Haiti. Letra C, começou com um movimento de massa camponesa profundamente católica e sob a liderança de um padre mestiço chamado Hidalgo. A letra D, contou com o apoio dos Estados Unidos, não, nesse momento os Estados Unidos não vão intervir. E letra E, foi apoiada pelos ingleses que estavam interessados no mercado do país para seus produtos industrializados. Não, nesse momento, 1810, a Inglaterra está muito ocupada com as guerras napoleônicas, ok? Pessoal, só um aviso, é porque eu não coloquei numeração nessas questões. Nós temos as questões que caíram na prova, na A5, que foi feita por quem está no presencial, e há mais 4 questões que foram colocadas para que você possa fazer aquela mistura no AVA, então que você possa pegar uma questão a mais e modificar ali o arranjo da prova no AVA. Então são as 4 questões finais, acredito, que alguns vão olhar e vão falar assim, mas eu não fiz essa questão. Sim, você talvez tenha feito se você fez a prova no AVA, porque poderia também ficar somente nas mesmas questões que foram feitas no presencial, ok? Então vamos lá. Jean-Jacques Dessalines, um dos líderes da Revolução do Haiti, declara: salvei a minha pátria, vinguei a América, nunca mais um colono europeu porá o pé neste território com o título de amo ou de proprietário. Então, América Latina, uma perspectiva histórica. Baseado nesta declaração e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. Letra A. Após a independência, as rebeliões feitas pela população negra e mulata contra a exploração colonialista e os exércitos franceses deixaram de fazer parte do cotidiano da população do Haiti. Não, né? Porque depois Napoleão vai tentar recolonizar a ilha. Letra B. Dessalines, como líder revolucionário, conseguiu promover a unidade territorial da ilha, unindo a metade oriental e a metade ocidental, que continuava escravista. A metade ocidental, exatamente o Haiti, a metade oriental, ou seja, para leste, é a área que era colônia, era Santo Domingo, que continuava colônia da Espanha. Então, tá errado isso aí, tá? Letra C. A emancipação do Haiti deu-se em função das contradições sociais existentes nessa colônia e configurou-se num movimento de caráter político, econômico e social, visando estabelecer uma nova ordem livre da escravidão. Isso é correto, ok? Mas vamos lá. Letra D. O Haiti emancipado foi dirigido por governantes democráticos. Não. A gente vai ter situação de ditadura, nós vamos ter situação de monarquia, fragmentação do país, enfim. Letra E. Os negros e mulatos, mesmo sendo a maioria, não tiveram força suficiente para promover a emancipação, não. Está errado. Eles fizeram isso. E a Revolução do Haiti, a Revolução Haitiana, ela é notável também por causa disso. Vamos lá. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Então, o período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende. Aí alguém pode pensar, mas a gente não está falando de Brasil ainda, professora. Mas esta questão não está aqui por ser de Brasil, está aqui por falar do Haiti. Então, a letra A,
dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. É exatamente a letra A correta. Ora, mesmo antes da internet, antes do telefone, antes do telégrafo, as ideias circulavam. E num porto, e o Porto do Recife era um dos principais portos da América, não era um pequeno entreposto naval, chegavam navios do mundo inteiro, trazendo pessoas, trazendo ideias, trazendo livros e trazendo notícias. Então as notícias sobre o Haiti chegaram, ok? A gente pode ler os outros itens, mas o item correto é o primeiro, ok? A letra B, ela vai falar de portugueses brancos e Noite das Garrafadas, isso está ligado lá à crise do Primeiro Império, está errado. A letra C, do apoio de escravos e negros forros deram à monarquia, não está falando de monarquia, está falando aí, né, do desejo de liberdade. Letra D, do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, não, tá? Porque eles representavam a elite branca e opressora. Letra E, da expulsão de vários líderes negros e independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Não tivemos essas lideranças negras à frente do processo de emancipação do Brasil. Não tivemos, tá? A independência do Brasil ela foi liderada pelas elites brancas, né? O que sim se viu, inclusive um príncipe, que era um príncipe português. Vamos lá. Julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Trecho inicial do discurso do presidente James Monroe é a anunciação da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, formulada em 1823 no governo do presidente norte-americano James Monroe, teve como objetivo impedir a expansão da escravidão para os estados, não, a questão dos novos estados ela é posterior, evitar que os países europeus tentassem recolonizar a América e garantir que as novas nações, principalmente a América Central, ficassem sob influência norte-americana, que é o que vai acontecer no momento em que a gente vai estar falando lá de imperialismo e neocolonialismo. Eu acredito que essa seja a primeira questão extra que foi feita, ok? Letra C, conceder gratuitamente terras no Oeste, isso não estava em questão, o Homestead Act é da década de 1860. Letra D, patrocinar a reconstrução após a Guerra Civil Americana. Não tinha acontecido ainda, a Guerra Civil também acontece na década de 1860. Letra E, vencer a resistência dos sulistas à abolição, não se fala de abolição aí, ok? Então, a questão mesmo da recolonização, ainda estamos no contexto pós-Congresso de Viena e Santa Aliança. Neste território não poderá haver escravos, a servidão foi abolida para sempre. Todos os homens nascem, vivem e morrem livres. Todo homem, qualquer que seja a sua cor, pode ser admitido em qualquer emprego. Artigos 3 e 4 da Constituição do Haiti, assinada por Toussaint Louverture. O primeiro líder, né, da Revolução, Dessalines, é o herdeiro, é o sucessor do Louverture, depois que ele é preso pelos franceses. Lendo o texto acima e associando-o ao processo de independência das Américas espanhola e francesa, é possível concluir que, como no Haiti, todos os demais movimentos houve a preocupação dominante com as aspirações populares. Não. A independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderada por negros e mulatos. Esta é a correta. Na mesma década, a independência do Haiti, as demais colônias do Caribe alcançaram a libertação. Não, isso vai demorar várias décadas, inclusive Cuba só vai se tornar independente lá no finalzinho, no apagar das luzes do século XIX. Letra D, o movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Foi muito mais inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. Okay? A independência do Haiti, sim, isso está na Constituição, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ali na veia, na Constituição do Haiti. A independência do Haiti foi concedida por Napoleão Bonaparte? Não, as tropas napoleônicas foram derrotadas, e é bom lembrar disso porque a primeira derrota das tropas napoleônicas não se deu na Europa, se deu no Haiti. Um mapinha bonitinho.
Então, nós vemos ali as 13 colônias, nós vemos a incorporação dos estados do Noroeste, nós vemos a compra da Flórida, a compra da Louisiana, a anexação do Texas, aquilo que o México cedeu porque senão ia perder, aquilo que foi comprado do México, e o território do Oregon, que era da Inglaterra, a Inglaterra acabou tendo que abrir mão também. Nos Estados Unidos, durante o século XIX, tal como representada no mapa, a relação entre território e nação foi reconfigurada por uma política que, vamos lá, reconfigurada porque originalmente você tinha 13 colônias, aí você vai construindo uma nação ao longo do século XIX, quer dizer, até meados do século XIX. Transferiu populações indígenas para territórios de fronteira anexados, protegendo a cultura protestante dos migrantes, fundadores da nação norte-americana. Não foi bem para isso que você vai transferir a população indígena, ok? Não foi para proteger a cultura protestante. Letra B. Respondeu às ameaças europeias pelo fim da escravidão. Ainda que você tivesse uma pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico internacional, que os Estados Unidos acataram em 1808, tá? A questão da escravidão nos Estados Unidos, ela era interna, dinâmica interna. Não havia influência europeia aí. Assinou acordos com países latino-americanos, ajudando-os na reestruturação da economia desses países. Não, isso não aconteceu no século XIX. Letra D. Projetou o avanço de populações excedentes para além da faixa atlântica, reformulando fronteiras para o estabelecimento de um país continental. Eis a nossa resposta. Letra E. Instalou manufaturas nas áreas compradas e anexadas. Não era o caso, tá? Os centros industriais não vão ser colocados aí nesses novos territórios. Leia o texto a seguir. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo mundo novo uma só nação com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que haverão de formar-se. Essa é a Carta da Jamaica, né? É o Bolívar otimista, lá no início da sua carreira. Considerando o extrato da Carta da Jamaica de Simão Bolívar e com base nos conhecimentos sobre a independência da América Espanhola, assinale a alternativa correta. Os movimentos de independência da América Espanhola foram impulsionados pela tentativa de invasão napoleônica no Haiti? Não foram, tá? Muito mais pela invasão da Península Ibérica. Os movimentos de independência foram liderados por mestiços e escravos? Olha, o caso de exceção México, o caso de exceção Haiti. Se a exceção não é a regra, quem lidera os movimentos de independência são principalmente as elites criolhas, os filhos, netos espanhóis nascidos na América. Letra C. Simão Bolívar foi o grande artífice das independências da América Espanhola. Seu carisma, poder de mando permitiram unir todos os movimentos, em uma grande frente libertadora que começou na Argentina, em 1816, chegou na Colômbia. Não, o movimento na Argentina é um, o movimento na Gran Colômbia é outro, é por isso que a gente tem os líderes argentinos, e dentre eles se destaca o San Martí, que se encontra com Bolívar, mas os dois não conseguem chegar a um acordo sobre um movimento unificado, ok? Então, a letra D. O projeto de Simão Bolívar era tornar as colônias governadas pela Espanha em uma grande confederação de estados nos moldes das colônias americanas do norte. Porém, as diferenças entre alguns líderes do interior do movimento anticolonial não viam com bons olhos este projeto. Esta é a opção correta. E a letra E, a Carta da Jamaica, foi a primeira declaração de independência das colônias espanholas. Não foi, ok? A Carta da Jamaica, ela fala das intenções, do sonho de Bolívar, né? Uma carta de sonho, né? Na prova que vocês fizeram, a 4, caiu uma outra carta já de Bolívar à beira da morte, no ano da sua morte, em que vocês veem ali toda a questão da tristeza de não ter conseguido alcançar o sonho dele, que era essa grande confederação. Pessoal, chegamos ao final da nossa retap, lembrando que 4 questões que foram vistas, inclusive esta última, não estavam na prova impressa. Então, estejam de olho nos prazos para saber de recurso que vocês podem fazer ou não. Obrigada pela atenção e nos vemos nas nossas aulas regulares, tanto da BNCC quanto do CAUNI.
Tchau, tchau para vocês.